Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem está de pé, na parte de cima ainda tem alguns bancos e também alguns lugares aleatórios mais à frente. Fiquem à vontade. Estamos retornando na igreja ao chamado tempo comum, o tempo durante o ano que engloba o cotidiano de Jesus com os discípulos. Não é o tempo próprio das grandes festas, não é propriamente uma preparação, mas também não é um tempo para somente encher o ano litúrgico, vamos dizer assim, Porque, por mais que não seja um tempo tão específico quanto o Advento, a Quaresma ou o tempo pascal, é um tempo de fato nós aprofundarmos a nossa relação com Cristo, visto que Deus igualmente se manifesta no dia a dia e também por meio da realidade cotidiana vai nos lapidando, vai também nos moldando a realidade divina. Se nós desprezamos o tempo comum, se nós desprezamos o dia a dia e a constante proximidade e cultivo da nossa fé, quando chegarmos às grandes festas, vamos talvez tentar reparar o que o ano inteiro relaxamos e veremos que não estamos em condições de fato assimilar o Evangelho como poderia ser. Por isso, a valorização também do tempo comum, do cotidiano e das coisas costumeiras da nossa vida como uma forma de experimentar a Deus. Jesus está entrando em um embate muito claro com os fariseus, os defensores da lei do seu tempo. E entendamos muito bem que Jesus não está desvalorizando o sentido sagrado daquilo que era proposto, mas sim a forma com a qual tal realidade se aplica. Estamos falando do preceito do dia santo do Senhor. E esse dia santo do Senhor era um dia que lembrava a libertação do povo do Egito, um dia que lembrava o descanso de Deus, como temos no relato do Gênesis, o dia também que dava o direito ao povo, especialmente aos trabalhadores, de descansar, porque quando a busca pelo lucro se tornou desenfreada, os patrões exigiam dos empregados, na sua maioria escravos, que trabalhassem todo dia. E a realidade mostrava que até os animais precisam de descanso, então quanto mais os seres humanos, que tomados como irmãos e tidos por escravos, não tinham o direito sequer de descansar e tinham que trabalhar também diariamente, todos os dias, como nós falamos
de domingo a domingo. E tal situação era assim, a situação de escravidão. O direito ao descanso foi também uma tentativa de recuperar a dignidade das pessoas como irmãos, para que pelo menos um dia da semana se tratassem como iguais. E aliás, os escravos nesse dia podiam comer uma das refeições junto com o seu senhor, visto que era tido como um preceito divino. O dia do descanso, a realidade do povo de Deus, então, precisava lembrar que os filhos de Deus são livres, e assim como o povo de Israel foi libertado do Egito, precisa cultivar também essa liberdade, dar direito à liberdade, inclusive para os trabalhadores que eram explorados em busca do próprio lucro. Por isso, a sacralidade do dia santo, do dia do descanso, no Antigo Testamento é uma tentativa de resgatar a liberdade de Israel, quando o povo, tendo saído da escravidão do Egito, agora tem a sua terra própria, mas precisa cuidar para não fazer igual com as outras pessoas. E por isso, o preceito sabático, o dia do sábado, o dia santo de descanso, é sagrado, muito sagrado para o povo de Israel. Para termos uma ideia, eles eram tão claros com isso que consideravam os mínimos trabalhos como uma afronta ao sábado. Acender o fogo e tantas outras coisas eram coisas que eles evitavam de fazer para respeitar tudo isso. Conta-se que nos prédios dos judeus, eles consideram serviço no sábado, inclusive apertar o botão do elevador. Então, os elevadores, como tem programação automática, diz que sobem e descem, parando de andar em andar, independente de alguém ter acionado ou não, para não terem o serviço de apertar o botãozinho do elevador. Isso é uma ilustração que para nós talvez seja um pouco bizarra, mas para a realidade deles, eles consideravam esse descanso como algo muito sagrado. Jesus não desconsidera isso de forma alguma, porque o ser humano sim precisa, de fato, recuperar o valor da sacralidade. Então, pelo menos um dia destinado ao Senhor faz com que os filhos resgatem a dignidade que têm diante do seu Pai do céu. Por isso, a igreja igualmente conserva esse preceito, não no sentido de ser uma coisa ferro e fogo, como um mero cumprimento da lei. E aliás, temos a realidade do domingo, não mais do sábado. E entendamos muito bem, aqui não se refere ao dia da semana especificamente, mas a realidade que é celebrada. O sábado, no Antigo Testamento, lembrava, sim, o término da criação, lembrava também a libertação física do Egito, essa liberdade territorial, política que eles tiveram. Já a liberdade dos filhos de Deus, a partir de Jesus Cristo, celebra a libertação do pecado e da morte. Por isso nós lembramos o dia em que Cristo, vitorioso, ressurge da morte, ressurge da maldade do pecado, da condenação, e agora nos apresenta a vida de Deus. Por isso nós cristãos queremos celebrar o domingo, o dia santo, como o dia da manifestação da graça de Deus na nossa vida. E é nesse sentido que nós queremos começar a semana com a graça de Deus. E somos chamados a fazer isso em cada domingo. Mas Jesus está criticando essa lei do dia santo. Não, Jesus não está criticando o fato de guardarem o dia santo, mas sim a aplicação desumana que fizeram, pensando em agradar a Deus, quando na verdade não estavam agradando a Deus, muito pelo contrário, ofendendo e fazendo mal a si mesmos. De segunda, ou melhor, do primeiro dia da semana até o sexto dia da semana, para eles não era segunda a sexta, porque era primeiro dia da semana até o sexto, podia-se
arrancar uma mexerica, uma laranja, né, vamos dizer assim, uma espiga de milho na beira do caminho, se a pessoa, né, tivesse saído viajar e de repente deu fome e não tinha como passar fome, né? Então não era considerado pecado se alguém descompromissadamente, sem propósito, sem maldade, tivesse, né, colhido ali uma fruta, uma coisa para matar a fome naquele instante. Claro que não ia chacoalhar o pé inteiro de laranja só para carregar bastante, porque aí já seria egoísmo, né? Mas entendamos que ao determinarem essa lei, eles consideravam que a pessoa ia agir de bom senso. Então, o fato de colherem algumas espigas de trigo nessa caminhada, porque estavam com fome, não seria, né, um roubo na mentalidade deles. Seria uma necessidade básica, desde que não fosse no sábado. E aí está. O rigorismo com que eles aplicavam essa lei do dia santo passou a ser tão extrema que podia continuar doente, podia continuar com fome, né? E não podia violar o sábado. Podia salvar alguém que estava morrendo? Podia. Podia tirar o boi que caiu no poço, a criança ou alguém? Podia. Mas se na mentalidade deles, aquela fome, aquela doença, aquela situação podia esperar até o outro dia, então devia esperar. E Jesus questiona isso. Será que Deus quer isso? Será que Deus quer esse rigorismo todo? E por isso apresenta essa realidade, né, a partir do enfrentamento concreto do que estava acontecendo. O exemplo da mão seca desse homem é a expressão de uma doença da sociedade, não só daquela pessoa, porque quem tem a mão seca não pode ajudar a si mesmo, não pode ajudar o outro e não pode louvar e dar glórias a Deus. E era isso que estava acontecendo com essa lei do sábado. Essa lei do sábado não favorecia o próprio ser humano, não fazia com que eles ajudassem as outras pessoas e não dava glória a Deus. Então, a mão seca dessa pessoa era a experiência e a expressão de uma lei estéril, improdutiva, que não cumpria o seu papel. Por vontade de Deus? Não. Deus apresenta o preceito do dia sagrado e quer ser honrado, mas a partir do Espírito e não da mera rigidez. Por isso Jesus vai dizer que a lei é para o homem e não o homem para a lei. A lei visa dignificar, restaurar, recuperar o valor do ser humano e não escravizá-lo a esta lei. Nós, então, precisamos sim ser sensíveis a obedecer os preceitos divinos do dia santo também e entender qual é a nossa motivação, porque às vezes nós vamos usar esse dia santo ao nosso bel prazer para um descanso aleatório ou para ganhar mais dinheiro, hora extra, isso, aquilo. E aí precisamos entender qual é a minha motivação ao buscar trabalho, ao buscar tantas coisas nesse dia. Existem pessoas que infelizmente só vão conseguir trabalho nesse dia por causa do serviço na temporada, isso, aquilo. Existem aqueles cargos, né, que não podem deixar de trabalhar. Polícia, bombeiro, médico, né, precisam também exercer o seu papel, mas tendo também consciência da dignidade, do descanso, do repouso que é devido. E aqui está muito claro a questão do quanto nós precisamos entender o que agrada a Deus, mais do que simplesmente sermos preenchedores de formulários e cumpridores de regras pré-estabelecidas. Deus entende muito bem aquela missa que eu não fui e estava doente ou precisei cuidar de alguém. O Senhor só cobra daquilo que é possível para nós. Conto agora uma historinha que eu vi há uns 20 e tantos anos, talvez, no tempo da minha catequese, que é bastante, né, simples assim,
E é um conto, né? Uma espécie de fábulas, mas que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre isso. Conta-se que um casal lá não era muito fiel. E de repente perderam a filhinha única que tinham, então se voltaram para Deus. Essa experiência foi profunda e eles descobriram a importância de estarem toda semana, todo domingo na Santa Missa. Eles moravam no interior e onde eles moravam só tinha uma missa às 9 da manhã, mas eles todo dia estavam lá. E fizeram um trato, né, o marido e a esposa. Olha, nós passamos tantos anos sem ir na missa, mas agora cada domingo que nós formos na missa, nós vamos juntar uma pedrinha no saquinho. E o primeiro que morrer, o outro que fica, então vai colocar esse saquinho de pedras no caixão, né, para que nós apresentemos para São Pedro que nós somos fiéis à missa, né? Porque isso é muito sério. Eles haviam entendido assim. E sempre indo na missa, um dia, já meio atrasados, encontraram uma pessoa que estava machucada na rua. E eles pensaram, nossa, e agora? Acho que nós somos os últimos já aqui, depois de nós ninguém mais vai passar. Mas se nós levarmos essa pessoa para o hospital é longe e nós vamos perder a missa. E ficaram numa dúvida cruel assim, mas resolveram levar aquela pessoa para o hospital e de fato, né, até atenderem e tudo, passou a hora da missa, não tinha outra missa naquele dia, voltaram para casa assim um pouco contrariados, pois fizemos uma coisa boa, né, que precisava fazer, uma caridade, mas não fomos na missa. Mas o marido disse, olha, mesmo assim eu vou colocar uma pedrinha pequenininha lá no nosso saquinho, porque não foi assim uma coisa pensada, né? Nós queríamos ir na missa. E reza a lenda e as estatísticas também, que os homens morrem primeiro, faleceu primeiro o esposo. E a esposa colocou, né, o saquinho de pedra lá no caixão. Chega lá o esposo para São Pedro, né, entrega para São Pedro o saquinho de pedra. São Pedro despeja, vai olhando ali. O que é isso? Esses são os domingos que eu fui na missa. São Pedro deu mais uma olhada. De repente já veio aquela pedrinha lá diferente. O homem já lembrou o que era. Aí São Pedro pegou e disse, essa pedrinha aqui tem um brilho diferente, né? O que aconteceu? Foi um dia que nós não pudemos ir na missa porque precisamos lá socorrer alguém. Aí São Pedro disse, pois é. Que bom, né, que aqui tem um pouquinho mais de caridade, não só o mero cumprimento das regras, né? Pode entrar. Essa historinha não nos fala assim de desmerecermos a missa, de deixarmos de ir na missa para procurar fazer o bem. Muito pelo contrário, somos chamados a fazer uma coisa e outra e buscar na Santa Missa força para agirmos ainda mais com caridade. Mas entendendo que para Deus não é só a mera regra que é importante. Precisamos sim descobrir o valor de santificar este dia, de buscarmos a força em Deus, né? E vir aqui não só pela obrigação, porque acontece muitas vezes, né, que enquanto é criança, o pai e a mãe trazem o filho até meio na marra às vezes, né? O problema é que às vezes o filho pega raiva da missa pelo jeito que o pai conduzia ele. Não porque a missa não é boa, é que não conseguiu entender o valor da missa antes de ter pego a revolta do pai, né? E às vezes, antes de ter assimilado a importância do dia santo, já deixa de lado esse preceito tão sagrado, né? Vai lá aguardar esse dia santo, talvez, de outra forma, a vivência dos homens do mundo, talvez. Nós, como filhos de Deus, reconhecemos que precisamos do Senhor, mas entendamos que o Senhor quer um coração que louva a Deus, que agradece, que edifica-se a si mesmo, aos irmãos também, e com aquilo que faz, dá glórias ao Senhor. Por isso, tenhamos mãos estendidas, mãos hábeis, mãos generosas como a de Deus, e por isso também nós, ao acolhermos a graça de Cristo, estendamos a nossa mão, para sermos generosos naquilo que fazemos, naquilo que ofertamos e também no louvor
que a Deus damos. Não usemos as nossas mãos, os nossos dons e nem o dia santo para o nosso egoísmo ou para acumularmos coisas que neste mundo passam. Mas usemos especialmente deste dia sagrado e de cada dia da nossa semana para dar glórias a Deus e servi-lo de todo o coração. Não é assim, 6 dias para mim, 1 dia para Deus, né? Porque todos os dias vão ser e para mim e para Deus, à medida que entendo a graça dele na minha vida. E além de ser para mim e para Deus, também vai ser para a edificação da minha família, dos meus irmãos, de todos aqueles que precisam. Peçamos essa graça de entender o sentido dos preceitos divinos, para não sermos meros cumpridores de regras, mas livres seguidores do Evangelho, que reconhecem nos preceitos divinos, não obrigações, mas sim instruções, orientações que evitam que caiamos no mau caminho.